Olá, meu irmão Magno. Que Deus te abençoe nesse seu trabalho. Aqui quem vos fala é o profeta do caos. Uma pergunta: quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E o que viemos fazer aqui? Um abraço e aguardo sua resposta. Boa tarde, meu Magno, paz do Senhor. Brevemente estarei para a gente conversar um pouquinho sobre as Escrituras, mas agora quero fazer uma pergunta, né? Antes é uma pergunta assim meio reflexiva, né? Uma vez que o Criador endureceu o coração dos israelitas, esse povo vai ser condenado, já que ele endureceu o coração dele para que não, os ouvidos para que não ouvisse, os olhos para que não visse, para que não pudesse se converter nem ser curado? Então esse Deus que fez isso vai condenar esse povo? Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Sim Está Escrito. Hoje no programa nós temos duas perguntas. Uma pergunta do Gilvan. Ele perguntou: quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E o que viemos fazer aqui? A segunda pergunta é a seguinte, é a pergunta da irmã Sônia. Ela quer saber, ela diz que uma vez que Deus endureceu o coração dos israelitas, ele vai condenar esse povo? Logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora nós vamos partir para as perguntas, para as respostas, né, das perguntas. Mas antes eu convido você para fazermos uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Senhor, por esta oportunidade, pelo teu grande amor. Graças te damos, papai, que o Senhor continue nos abençoando. Abençoa aqueles que amam, Pai, de assistir este vídeo. Que o Senhor abençoe, Pai, nós que estamos aqui, a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor me abençoe, que eu possa responder corretamente de acordo com a tua palavra. Que seja feito aqui tudo para a honra, louvor e glória do santo nome do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vou responder aqui a pergunta, né, do meu amigo Gilvan. Ele perguntou: quem somos nós? A pergunta dele são, na verdade, 4 em uma. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E o que viemos fazer aqui? Vou ler aqui Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O verso 26 do capítulo 1 de Gênesis está nos afirmando que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é que nós somos. Nós não somos descendentes de macacos. Nós fomos formados por Deus do pó da terra. E já diz a palavra do Senhor, capítulo 2 de Gênesis, que o homem foi feito do pó e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Embora a imagem de Deus hoje esteja, né, rasurada ou um pouco escura, vamos dizer assim, não refletimos completamente como Adão refletia antes do pecado, mas ainda assim somos imagem e semelhança de Deus, conforme Tiago também afirma que
quando ele fala da boca, que as pessoas amaldiçoam, com a boca bendiz ao Senhor, e com ela mesmo também amaldiçoa o homem que foi feito à semelhança de Deus. Os homens que são a semelhança de Deus. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos um projeto que nasceu no coração de Deus. E Deus executou esse projeto, fazendo-nos do pó da terra e soprando no homem o fôlego de vida. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Qual foi o objetivo? O que nós viemos fazer aqui? Qual era o objetivo de Deus ao criar o homem? Está assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, um dos objetivos de Deus ter criado o homem, que nós viemos fazer aqui, Adão devia dominar sobre a criação, sobre os animais, sobre os peixes. Outra coisa que nós viemos fazer aqui, nós fomos criados para glorificarmos a Deus. Vou ler aqui Isaías, capítulo 43, verso 7, que diz assim: todo que é chamado pelo teu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então o homem foi criado para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Ao criar o homem, Deus queria compartilhar o seu amor com o homem, a bondade de Deus com o homem. Foi criado para viver em comunhão com o seu Criador. Foi criado para ser feliz. Foi criado para ser fértil e encher a terra, povoar a terra. Isso foi o que nós viemos fazer aqui. Mas Adão caiu, pecou, e agora também nós temos a incumbência de anunciar o Evangelho a toda criatura. Para isso, Jesus veio a esta terra, para restaurar a imagem e a semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus será restaurada completamente quando Jesus voltar, quando formos glorificados. É isso que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer aqui hoje. Devemos cuidar da terra. Também a Bíblia diz que Deus criou Adão e pôs ele no jardim para cuidar do jardim, para lavrar o jardim. Há pessoas que dizem que Adão foi quem trouxe serviço, trabalho ao homem. Não. O homem não foi feito para ficar sentado. O homem tinha uma incumbência, o homem tinha um dever: cuidar da terra, cultivar o jardim, amar os seus semelhantes. Assim, também a outra pergunta dele é: de onde viemos? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que de um só Deus formou toda a humanidade, ou seja, de Adão. O homem veio de Adão e de Eva. Nós somos descendentes de Adão e Eva. A genealogia de Lucas diz que Sete veio de Adão
e Adão de Deus. Nós viemos de Deus. E depois nós que hoje habitamos aqui, viemos de Adão. Nascemos. Adão foi criado. Adão foi formado. Mas nós nascemos através das mulheres. Ele também perguntou, a outra pergunta dele: para onde nós iremos? Existem dois destinos para o homem: a eternidade com Deus ou a destruição eterna, céu e inferno. Existem esses dois destinos e somos nós que decidimos para onde iremos. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia diz que Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depende de nós. O nosso destino somos nós que decidimos. Em vida, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A única oportunidade para o homem aqui, em vida. Decide o seu destino. O homem aqui também, ele veio do pó e ao pó tornará. Como diz Eclesiastes 12:7, o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. É o que nós devemos aqui nesta terra, de tudo que nós julgamos ser importante, existe uma coisa principal, que é decidirmos o nosso destino aqui na terra. E hoje é o dia, enquanto temos vida, nós devemos decidir o nosso destino. O pai não pode decidir o destino do filho. Deus não vai decidir o meu destino e o seu destino. Está nas suas mãos, está na minha mão, está em nossas mãos. O decidir cabe a nós. Hoje, para onde iremos nós? Agora, já que respondi a pergunta do meu irmão, biblicamente, de uma forma concisa, agora eu vou responder a segunda pergunta, que é da irmã Sônia. Eu vou ler aqui o livro de Isaías, capítulo 6, que é a profecia que ela citou, está nesse livro, no livro de Isaías, que diz assim, capítulo 6, verso 8. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas
e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Esta é a profecia. O verso 13 aqui no final, Deus fala de uma semente santa, de um remanescente que havia em Israel. Não havia só rebeldes, porque este povo era um povo rebelde. Nós vamos para o Novo Testamento, que vai nos esclarecer esta profecia. Após Jesus contar a parábola do semeador, os discípulos disseram o seguinte, os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Escute bem, o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade eles ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Assim, não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Veja bem, irmão, a profecia de Isaías está no Antigo Testamento. Jesus cita esta profecia e aqui ele esclarece o que realmente aconteceu. Porque existem pessoas que acreditam que Deus decreta, Deus endurece o coração da pessoa para que este faça o mal. Mas se fosse assim, Deus seria pior do que o pecador. Endurecer o coração de alguém para que este alguém faça o mal. Se Deus aborrece o pecado, por que ele endureceria o coração de alguém para fazer o mal e este mal lhe aborrecer? O que acontece, irmãos, com essa palavra? Quando Deus chamou Moisés, ele disse que Faraó não ia ouvir e deixar o povo sair. Diz também que o coração de Faraó estava duro. Faraó perguntou quem era o Senhor para que ele ouvisse. Faraó, quando Arão joga a vara no chão e ela se torna serpente, os feiticeiros também da época fizeram o mesmo. E diz que o coração de Faraó com isso se endureceu. Também diz que quando ali foi tornado a água do Nilo em sangue, e os magos também fizeram o mesmo, o coração de Faraó se endureceu. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, eu vejo
Não vejo um decreto antecedente, mas consequente. Como o Faraó já estava com o coração duro, Deus entrega Faraó aos seus sentimentos. Deus não mais pleiteia com Faraó para tentar convencê-lo de que ele é Deus. Lá em Gênesis, Deus, vendo a maldade do homem, ele diz: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, mas o seu dia será os 120 anos. No dia em que Noé entrou na arca, podemos dizer que Deus endureceu o coração daquele povo. Como assim? Entregou eles à perversidade de seus corações, aos seus maus sentimentos. Aqui Jesus disse que foram o povo que se endureceu. Diz que de magrado eles ouviram a palavra de Deus. Eles não tinham prazer em Deus, eram rebeldes. É o que no livro de Isaías nós vemos muito: nação rebelde. Então Deus entrega Israel por um tempo, porque lá está diz até que as cidades se fiquem vazias. Eu acredito que está falando quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, porque diz que até que o povo fosse para longe, mas disse que haveria uma semente santa. Se Deus tivesse endurecido o coração de todo israelita, não haveria uma nação ou um restante santo. O que Deus faz, irmão? Eu vou ler aqui Romanos capítulo 1. Nós vamos ver esse negócio, como é que Deus faz com o homem. Diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Então Deus, ele entrega a pessoa, quando ele pleiteia com a pessoa, ele tenta convencer a pessoa por um tempo. Mas se a pessoa persistir no erro, Deus entrega ele aos seus sentimentos perversos. Diz mais aqui no 26, por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas. É o que nós temos visto hoje. Quantas pessoas não aceitam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, e como as igrejas não aceitam certos comportamentos, eles criaram uma igreja para si, ou seja, se endureceram e Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou aos seus sentimentos. Por quê, irmão? Porque eles não querem mudança. Deus é amor, mas Deus é justiça. Diz a palavra de Deus que para tudo há um tempo debaixo do sol. Há um tempo para nascer, mas há um tempo para morrer. Há um tempo que Deus pleiteia com o homem, mas chega um momento que Deus cessa de pleitear com o homem. A pergunta foi: se Deus endureceu o coração do israelita, ele vai condenar essas pessoas? Se nós entendermos que Deus, de modo arbitrário,
endureceu o coração dos israelitas, ele não pode condená-los por uma coisa que ele decretou, vamos dizer assim, que eles fizessem. Ele também é culpado disso. Mas não é isso. O que quer dizer é que Deus entregou essas pessoas aos seus sentimentos, porque eles ouviam de mau grado, não queriam compromisso com Deus, e Deus resolve deixá-los seguir os seus caminhos. Foi o que aconteceu. Deus deixou que eles seguissem o seu caminho, para que assim o juízo viesse. Deus trouxe juízo a Israel várias vezes. Ele advertiu o povo não queria, e ele executava juízo. Aquele povo que saiu do Egito, quantos entraram em Canaã? Aquela geração toda morreu ali no deserto. Deus que decretou que eles morressem ali? Não. Eles não queriam obedecer a Deus. Eram murmuradores, queixosos, eram pessoas de dura cerviz, e Deus resolve dizer: vou matar todos vocês aqui no deserto. Eu vou executar juízo. Não foi arbitrariamente, foi o que os pecados deles mereciam, que Deus executou conforme os seus pecados. Essa geração não poderia entrar na terra prometida. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus, Jesus explicando por que Deus agiu daquela forma com o povo de Israel. É porque o povo não queria ouvir a Deus. Isaías chega a dizer que eles diziam assim: não profetize mais para nós, não fale, não confronte nós com o Santo de Israel, profetize mentira para nós. Irmãos, Jeremias diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Nós temos que ter cuidado. Eu lembro que quando a gente põe um barro amassado no sol, o barro seca, se endurece com a presença do sol. Mas quando se bota a cera se derrete. Então assim é o coração do homem. Ao ouvir a palavra de Deus, ou o homem aceita, ou o homem se endurece contra a palavra de Deus. Foi o caso de Israel. Foi como o barro. Diante da palavra de Deus, eles endureceram os seus corações. E assim Deus não pôde salvá-los. Eles se colocaram onde Deus não poderia os alcançá-los. Por quê, irmão? Porque eles decidiram assim. Então, Deus não endurece o coração de ninguém para fazer o mal. É a pessoa que busca andar pelo caminho errado, e quando chega um determinado tempo, Deus entrega essa pessoa ao seu próprio caminho. Foi o que ele fez com Faraó. O que é que aconteceu no Egito? Deus executou o juízo sobre a nação do Egito. Quanto tempo o povo de Deus não passou ali? Eles ouviram falar do Deus poderoso, do Deus único, mas não se interessaram. Então chega o momento que Deus age com juízo contra os deuses do Egito, e Faraó era um destes que se considerava um Deus. É isso que acontece, meus irmãos. Espero ter respondido. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém.